está em pé, firme, be careful tenha cuidado that you don't fall. para você não cair. You may be seated. Você pode sentar. And the word that God ministered to me was a bit different this time. A palavra que Deus ministrou para mim foi um pouquinho diferente dessa vez. And He once again asked of me, E Ele mais uma vez quer pedir de mim. and He's always asking of me, E Ele está sempre pedindo de mim to be on my knees, para estar nos meus joelhos. to be referencing the presence of God. Para estar disponível para a presença de Deus. And we as Christians, Nós como cristãos, we love and enjoy the presence of God. a gente ama e desfruta a presença de Deus. We love feeling His presence. A gente ama sentir a sua presença. We like receiving from God. A gente gosta de receber de Deus. We like the manifestation of His A presence. gente gosta da manifestação da sua presença. But God came to remind me, Mas Deus veio me lembrar. don't forget, Não esqueça. my presence Minha presença is beautiful, é linda, it's powerful, é poderosa, but it's dangerous. mas é perigosa. And the Lord reminded me, my presence is E o dangerous. Senhor me lembrou, a minha presença é perigosa. And He came today to remind His people that His presence is E dangerous. Ele veio hoje lembrar o seu povo que a sua presença é perigosa. I want you to remember who your God Eu is. quero que você se lembre de quem o seu Deus é. He is God, your Father, Ele é o Deus, o Pai. your friend, Ele é seu your amigo. deliverer, Ele é o seu libertador. but He's also God, your judge. Mas Ele também é o seu juiz. And He is holy. E Ele é santo. Do you know what holy means? Você sabe o que significa santo? God is holy. Deus é santo. God is holy. Deus é santo. God is holy. Deus é santo. And I want you to understand the words that I'm speaking. Eu quero que você entenda as palavras que eu estou falando. God is holy. Deus é santo. He is holy. Ele é santo. And in His E na presence, sua presença there can be no impurity. não pode haver impureza. There can be no sin. Não pode haver pecado. And I'm speaking before the presence of God in Estou heaven. falando diante da presença de Deus no céu. Because we come before God as sinners. Porque a gente vem diante de Deus como pecadores. But in heaven, Mas e no céu there can be no sin before His presence. não há pecado na sua presença. Because His presence is so powerful Porque a sua presença é tão that poderosa it casts out all impurity. que tira para fora toda a impureza. His light swallows the A darkness. sua luz engole as trevas. His holiness takes the atmosphere. A sua santidade toma a atmosfera. His presence is so powerful Sua presença é tão poderosa that que angels os need to cover their eyes. os anjos precisam cobrir os olhos. If angels need to cover their Se os eyes, anjos precisam cobrir os olhos, when you are in the presence of quando God, você está na presença de Deus, you need to close your eyes. você precisa cobrir os seus You need to olhos. show Você respect. precisa If cobrir. cherubim angels Se os anjos querubins, cover their feet, eles têm que cobrir os pés, cover their têm que eyes, cobrir os and olhos sing e holy, dizer santo, holy, santo, holy. santo. You need to sing holy. Você precisa cantar Holy. santo, santo, Holy. santo. You need to understand Você your precisa God is entender holy. que o seu Deus é santo. Your God is O holy. seu Deus é santo. And you need to treat Him as a holy. Você tem que tratar ele como santo. If He is holy, Se ele é santo, treat Him as holy. trate-o como santo. For His presence Na sua presença, destroys impurity, destrói a impureza, sin, o pecado and darkness. e a escuridão. The enemy cannot stand before Him. O inimigo não pode estar diante dele. The Word of God says He lives in unapproachable light. E a palavra de Deus diz que ele vive numa luz inacessível. We cannot approach a certain light. Você não pode acessar certa luz. There's a certain level of His holiness Tem um certo nível da sua santidade that we can never que reach. a gente não pode nunca alcançar. For our God has no depth. Porque o Deus, nosso Deus não tem He is profundidade. infinite. Ele é infinito And His na holiness, sua santidade. it runs forever. E continua para sempre. His holiness has the power to destroy all evil. A sua santidade tem o poder de destruir tudo que é maligno. And because of this, E por causa disso, He requires reverence. ele requer reverência. And we see in the Old Testament Nós vemos no Velho Testamento how God required reverence of His people. como Deus requer reverência do seu povo. We read the Old Testament and we see so many rules and traditions, A gente lê no Velho Testamento e vê tantas regras e tradições, commandments and expectations mandamentos e expectativas on the people of God so that they can minister to Him
Deus tem essa expectativa do seu povo para que eles possam ministrar a Ele, so they can worship Him, para que a gente possa adorá-lo, and so they can step into His e presence. para que a gente possa estar diante da sua presença. God expected a lot of reverence from His people in the Old Testament. Deus tem expectativa de ter muita reverência do seu povo no Velho Testamento. But what about now? Mas e agora? What about now that Jesus has died E agora que Jesus já morreu and we are in a time of e grace? a gente está no tempo da graça, Is He no longer expecting the same reverence He placed over the Israelites? será que ele não está mais esperando essa reverência que ele esperava dos israelitas? Is He not as holy as before? Será que ele não é mais tão santo quanto antes? Is He not expecting a respect, Será que ele não está esperando o respeito? a profound respect, Esse profundo a respeito, profound honor? essa honra profunda. And we know that God is renewing Himself every day. Nós sabemos que Deus se renova todos os dias. He renews every morning. Ele se renova cada manhã. And He's always doing something new. Ele está sempre fazendo algo novo. He's always moving. Ele está sempre movendo. And I'm not talking about tradition. Eu não estou falando sobre tradição. I'm talking about Eu principles. estou falando sobre princípios. I'm saying God has Eu principles estou falando que Deus tem princípios that will never que change. nunca vão mudar. God is a renewing God, Deus é um Deus que se renova. and He is changing things every day. Ele muda coisas todo dia. But some things are eternal, Mas algumas coisas são eternas. and He will never E change. Ele nunca vai mudar. No matter how we change, Não importa o quanto nós mudamos, or how the church ou changes, quanto a igreja muda, the principles of God remain the o same. princípio de Deus permanece o mesmo. And He expects the same reverence, E Ele espera a mesma the reverência, same honor, a mesma honra, the same respect o mesmo respeito of His people today do seu povo hoje, as He did before. como Ele precisou antes. But where is the reverence of God's Mas people? onde está a reverência do povo de Deus? Where is the honor? Onde está a honra? Where is the respect? Onde está o respeito? And people wait to see God to have respect for Him. As pessoas esperam ver Deus para poder ter respeito dele. People wait to feel God to respect As Him. pessoas esperam sentir Deus para poder respeitá-lo. You wait to feel God to get on your knees. Você espera sentir para poder se ajoelhar. You need to get on your knees to feel Na God. verdade, você tem que se ajoelhar para poder sentir Ele. When you enter His presence, you need to bow down. Quando você entrar na sua presença, você tem que ajoelhar. How can you enter God's house so rushed? Como você pode entrar na presença dele com tanta pressa? How can you enter such a holy atmosphere Quando você pode entrar numa atmosfera tão santa, without thinking of where you are? sem pensar quem ele é? You know why we do this? Sabe por que eu faço isso? Because we think that since we don't feel God, Porque eu penso que desde que a gente não sente Deus, or because the service didn't start, ou porque o culto não começou, that God isn't here. mas que Deus não está aqui. But God is here Mas Deus está aqui at all times. todo o tempo. Church, listen to me. Igreja, me ouça. God is here. Deus está aqui. God is already here. Deus já está aqui. God has already arrived. Deus já tem chegado aqui. You have not seen Him. Você não viu Ele. You have not known Him. Você não conheceu You Ele. have not tasted of His Você presence. não experimentou But sua that does presença. not mean He is not Mas isso here. não significa que Ele não está aqui. How can you be in His house and not expect His presence? Como você pode estar na sua casa e não esperar a sua How can you enter presença? God's house and not expect His Como glory? você pode entrar na casa dele e não esperar a glória dele? You don't see because you don't expect. Você não vê porque você não espera. You don't know because you don't seek. Você não vê porque você não busca. You're not here to talk to people. Você não está aqui para conversar com You are here to pessoas. talk to God. Você está aqui para conversar com Deus. You're not here to look at people. Você não está aqui para olhar para a You're here to gente. look at God. Você está aqui para olhar para God Deus. is here. Deus está And aqui. I want to see Him. Eu não quero ver I want Ele. to see His Eu quero ver sua presence. presença. That is why I enter this É place. para isso que eu entro na presença. And I bow my head. E eu baixo a minha cabeça. And I keep my eyes to E the eu floor. mostro meus I olhos no come chão. and I bow in my chair. Quando eu me ajoelho na minha And cadeira, I say, God, I'm in your eu house. digo, Deus, eu estou na tua And I casa. want to feel your Eu quero presence. sentir tua I presença. want to see your Eu glory. quero ver a tua I want glória. to see what I have not seen Eu yet. quero ver o que eu não vi I want ainda. to taste what I have not Eu quero tasted yet. experimentar o que eu não experimentei I ainda. expect more Eu of espero God. mais de ti. But what about you? Mas e você? What do you expect from your God? Nós precisamos esperar mais de Deus. In His Na house. sua casa. In His Na house. sua casa. In His house, you don't expect the owner of the house to be Você there. não espera na casa dele que o dono da casa entre nela? Do you know what comes out of the altar? Você sabe o que vem desse altar? Do you know what flows from the altar? Você sabe o que flui desse altar? Before I step on the altar, Antes de eu subir nesse altar, before I take a step onto the antes altar, de eu botar um pé nesse altar, God hits me
Deus me tocou with His voice. com a sua voz. And He says, be careful, E Ele diz, cuidado, for you are stepping into a holy place. que você está entrando no lugar And He santo. says to me, no matter what time when I'm coming into His Não house, importa a hora que eu venho na sua casa. and He says to me, be careful, Ele diz, cuidado, I am here. eu estou aqui. Have reverence before my Tenha presence. reverência à minha presença. But you know why you don't feel God? Mas sabe por que você não sente Deus? Because you don't reverence His Porque você presence. não reverencia. You don't expect His Você não presence. espera mais. You come in the way you come, Você vem do jeito que você vem, as if you own the place. como se você fosse dono do lugar. And you don't understand Você precisa entender the holiness that is a flowing from the altar. santidade que flui desse altar. There are rivers of living water flowing from Tem the uma this altar. reverência pela água santa que flui desse altar. And they flow and they reach the back of the church. E ele flui daqui e encontra o fundo da igreja. And you that are sitting in the back, Você não pode sentar lá no fundo. you think that God is not in the back. Você pensa que Deus não está lá no fundo? God is right beside you. Deus está lá no fundo. God is all around you. Deus está todo God ao is redor. above you. Deus está acima God de is você. beneath you. Deus God está- is all around you. Deus está todo ao seu You cannot redor. hide from His Você não pode presence. esconder da sua Your presença. sin cannot hide from His Nós presence. não podemos esconder da sua You presença. cannot run from His presence. Não podemos correr da It sua does not matter if you are sitting in the back or in the Não front. importa se você está sentado atrás ou na His frente. presence is the same. Sua presença é a His mesma. glory is the Sua same. glória é a And mesma. His presence takes the building. Sua His presença toma o presence takes the prédio. atmosphere. Sua His presença toma a presence takes the atmosfera. front to the back. Toma a frente, From the toma ceiling atrás. to the floor. His presence fills the place. Sua presença toma o lugar. But you don't feel God. Se você não sente Deus, You need to expect Him. você precisa esperar por Ele. Because He is here. Porque Ele está aqui. And I come to remind you, church, Eu vim te lembrar, igreja. God, Deus, the Holy of o Holies, Santo dos the Santos. one above all, Aquele acima de the one todos. the angels worship, Aquele que os anjos the King adoram. of glory, Aquele que é Rei da Glória. is in this place. Ele está nesse lugar. He is in this Ele place. está nesse lugar. He is in this Ele está place. nesse lugar. And He has healing. E Ele está aqui. He has deliverance. Ele exige He reverência. has freedom. Ele tem liberdade. He has transformation Ele tem transformação. for those that expect Para it. aqueles que têm expectativa. God has life for those that expect Deus it. tem vida para aqueles que têm expectativa. What we need to is believe in the God we serve. Você precisa acreditar no Deus que você serve. If He wanted to today, Se você quer isso hoje. if He wanted to today, Se Ele quisesse hoje, in one word of His mouth, numa palavra da boca dele, He would spark a fire of revival Ele podia pregar uma chama de avivamento hoje, that affects Boston que podia afetar Boston, and that would spread through the nation. que podia espalhar pelas And nações. it could start right here. E podia começar bem aqui. It could start with one prayer. Podia começar com uma oração. It could start with one moment in His Podia começar com presence. um momento na sua presença. But God doesn't send revival Mas Deus não manda avivamento because people don't ask for porque revival. a pessoa não God espera. doesn't send His presence Deus não sendo a sua because presença people don't call upon His porque name. as pessoas não clamam pelo nome dele. Stop waiting for God to reach where you are. Para de esperar Deus encontrar você onde você está. Step out of where you are and go to God. Sai de você onde você Call upon está. His name. Chame o nome dele. His name is alive. Seu nome é The name of Jesus is living. o nome de Jesus é vivo. It's not just a word. É não só uma palavra. It's the living name of our living É o God. nome vivo do nome When I do Deus speak the vivo. name of Jesus, the demons need to tremble. Quando eu falo o nome de Jesus, When I eu tremo. speak Jesus, when I speak Jesus, Quando eu falo Jesus, the devil recognizes o it. diabo reconhece. Why don't you? Por que você não reconhece? Why does the devil have more reverence than you? Por que o diabo tem mais reverência do que você? Why does the devil respect his presence more than you? Por que o diabo respeita a presença dele mais que você? You think that the devil does not respect his territory? Você pensa que o diabo não respeita esse território? You think that the devil doesn't respect his presence? Você pensa que o diabo não respeita a presença The dele? devil fears O God. diabo tem medo de Deus. Why don't you fear Por que God? você não teme a You ele? should fear God Você deveria temer, and not the devil. não o diabo. If the devil fears God, Se o diabo teme a we need Deus, to fear God. nós temos que temer a If the Deus. demons fall before His name, Se os demônios se acusam You need diante to do seu fall nome, before His você name. precisa cair diante do if seu nome. every name and every knee shall bow to the Todo name of joelho Jesus, se dobrará ao nome de Jesus. you need to bow to the Você name of precisa Jesus. de verdade baixar o nome de Jesus. You serve a living God. Você serve um Deus vivo. The living God does not serve you. O Deus vivo não serve você. You serve the living God. Você serve o Deus vivo. The God does not. The living God does not serve Para you. o Deus vivo não serve você.
And what we have done is take advantage of His E grace. nós temos tomado vantagem da graça dele. Jesus died on the cross Jesus morreu na cruz to take us into a time of grace, para nos tomar of um tempo de mercy, graça, de misericórdia, of forgiveness. de perdão. And when we ask E forgiveness quando ele pede perdão and we repent, e nós nos His arrependemos, blood washes us o clean. seu sangue nos lava de todo pecado. But we have taken advantage Mas of a His gente tem mercy, tomado vantagem da sua misericórdia, of His forgiveness, do seu perdão. of the time of grace that Esse God has tempo taken de us. graça, A time of peace. um tempo de paz. And we take the time of peace God has given us, Nós tomamos o tempo de paz que Deus nos dá and we live our way. e nós vivemos do nosso jeito. We live our Nós path. vivemos do nosso caminho. We live the way we want to. Nós vivemos do jeito que a gente quer. God gave His one and only Son Deus te deu o seu único filho for us to follow Him in this time of grace. para a gente seguir a Ele nesse tempo God de gave us graça. His grace to follow Him. Deus nos deu sua graça para segui-lo, But we took His mas a grace gente toma a sua graça and His peace, e sua paz and we said thank you. e nós dizemos obrigado. And we left and we took our own way. E a gente vira e toma o nosso próprio caminho. And God has spoken to me how the people of God have taken advantage of His Deus presence. tem falado comigo como o seu povo tem tomado vantagem da sua presença. And you know what He told me? O Senhor me falou, They want me to bless their plans, eles querem que eu abençoe os planos deles, but they don't want my plan. mas eles não querem os meus planos. They want me to bless their Eles choices, querem que eu abençoe as escolhas but they deles, don't want my mas eles não choices. querem as minhas escolhas. They want to serve me Eles querem me servir in their own path, do jeito, do caminho deles, but they don't follow me my way. mas eles não seguem o meu caminho. They have taken advantage of my Eles presence têm tomado vantagem da minha presença to serve God the way they feel like, para servir a Deus do jeito que eles sentem que to devem, pray how they feel like, para orar do jeito que eles querem, to worship how they feel like para adorar do jeito que eles acham, when they want to. quando eles querem. And now we are expecting God to serve Aí nós us esperamos que Deus nos sirva a nós, when we need to serve quando a God. gente precisa servir a Ele. God is not your servant. Deus não é o seu servo. He is not here to bless your life Ele não está aqui para abençoar a sua vida the way you want it. do jeito que Ele quer, do jeito que você quer. He has a path, Ele tem um caminho, but it needs to be His way. mas tem que ser do jeito dele. But we reject what God wants for us. Vamos checar o que Deus quer We primeiro. reject what God wants Nós for us. rejeitamos o que Deus quer primeiro. We ask God to bless our choices and our paths. Nós pedimos a Deus para abençoar nossas escolhas e caminhos. But when God asks us to follow Him, we don't. Mas quando Deus pede para a gente segui-lo, nós não seguimos. When God asks you to pray, you don't. Mas quando Deus pede você para orar, você não ora. When God asks you to read the Bible, you don't. Quando Deus pede você para ler a Bíblia, você não lê. When God asks you to fast, you don't. Quando Deus pede você para jejuar, você não jejua. But you ask His blessing. Você pede as bênçãos dele. Who are you to ask His blessing Quem é você para pedir as bênçãos when dele? you don't serve Him? Quando você não serve a ele. God does not serve you Deus não te serve a você. just because you call yourself a Christian. Só porque você se chama cristão, Doesn't mean that God needs to serve you and não bless you. significa que Deus tem que te servir e te abençoar. You need to serve Him. Você não precisa servir a And when ele. you follow His path, Você precisa seguir o caminho dele. that's when you attract His blessing. É aí que você atrai a bênção dele. But God is rejecting many of the prayers of God's Mas people Deus está rejeitando muitas orações do povo dele, because they come from the flesh. porque elas vêm da carne. A lot of the things we have done for God has come from the Muitas das flesh. coisas que a gente faz para Deus vêm da nossa carne. A lot of the worship we have given came from the flesh. Muita adoração que a gente dá vem da nossa carne. Many times we came into God's presence in the flesh, Muitas vezes a gente vem para a presença dele na carne. and we ask so many questions to God. A gente faz tantas perguntas para Why ele. aren't things working? Por que as coisas não estão funcionando? Why doesn't my path open up? Por que o meu caminho não abre? Why aren't my finances stuck? Por que minha finança está presa? Why is my work, my family the way it is? Por que meu trabalho está do jeito que está? If I'm asking God to change it, Se eu estou me pedindo a Deus para mudar isso, it's because you're asking God to change the way you want é it. porque você quer que Deus mude do jeito que você quer. You ask God something, Você pede a Deus algo, but you don't ask God what He wants. mas você não pergunta a Ele o que Ele quer. You don't ask what God desires. Você não pede os desejos de Deus. And the plans of God are much better than yours. Os planos de Deus são bem melhor do que os seus. And this mistake that we do E esse erro que a gente comete is so common, é tão comum, even to men of God. mesmo para homens de Deus. And God spoke to me about Abraham, E Deus falou comigo sobre Abraão, the father of nations. pai das nações. God made promises to Abraham, Deus fez promessas a Abraão. and God promised him that he would bear a son, Deus prometeu a Abraão que ele ia ter um filho,
that even in his old age he would bear a son. Mesmo na idade avançada, ele ia ter um filho. But who told Abraham Mas quem falou para Abraão to sleep with Hagar? que ele deveria dormir com Agar? Who told the father of Quem nations falou para o pai das nações to rush God's plan? para apressar os planos de Deus? And many of the times you are rushing God's plan Muitas das vezes você apressa os planos de with the Deus choices you make. com as escolhas que você faz. You cannot wait for God to intervene, Você não pode esperar Deus intervir. so you find your own way of fulfilling what he Então said. você acha o seu jeito de fazer as coisas acontecerem. You believe in his promise. Você acredita nas suas promessas. You believe in what he said, Você acredita no que ele diz. that he will give you, that he will bless you. Que ele vai te dar, que ele vai te abençoar. But sometimes we don't wait, Mas muitas vezes a gente não espera. and we want to be God and fulfill it E ourselves. nós queremos ser Deus e fazer do nosso jeito. And Abraham took his promise into his own hands. E Abraão pegou as promessas nas próprias mãos dele. Abraham took the promise out of the hands of God. Abraão tomou as promessas da mão de Deus. He took it into his own Ele hands, tomou nas mãos dele. and he bore Ishmael. E ele gerou Ismael. It was not God's plan, Não era o plano de Deus. and it wasn't in alignment with what God Não wanted. estava em alinhamento com o que Deus queria. Abraham was so close to the time of having Isaac, Abraão estava tão perto de ter Isaac. but right before, Bem antes, the voice convinced him uma voz convenceu ele to rush. para apressar. Don't rush God's plans in your life. Para não apresse o plano de Deus na sua vida. Wait for the Lord. Espere pelo Senhor. And what I find very interesting, E o que eu acho bem interessante, Abraham bore Ishmael. Abraão gerou Isaac. In Genesis Sure. 17, Abraão gerou Ismael em Gênesis 17, 18 and 19, it says this. 18, 19 diz assim: After God appeared to Abraham que Deus apareceu a Abraão and spoke his promises to Abraham. e falou suas promessas a Abraão. You know what Abraham told God? Sabe o que Abraão disse para Deus? And Abraham said to God, E Abraão disse para Deus: if only se somente Ishmael Ismael might live under your blessing. viva debaixo da sua bênção. If only Ishmael would live under your Ou se promise. apenas Ismael viver debaixo da sua bênção. Then God said, E Deus disse: yes, but your wife Sarah will bear you a son, mas Sara, sua mulher, vai te dar um filho. and you will call him Isaac. E você vai chamar ele de Isaac. I will establish my covenant with Isaac Eu vou fazer o meu pacto com Isaac. as an everlasting covenant for his descendants Esse after é um him. pacto eterno com ele e com seus descendentes. We make the wrong choices, Nós fazemos as escolhas erradas. and we ask God to bless it. E pedimos a Deus para abençoar. Abraham wanted God's promise to rest in Ishmael. Abraão queria que a promessa de Deus pousasse sobre Ismael. Sometimes we want God's blessing to rest on our choice, Às vezes nós queremos que a bênção de Deus repouse sobre a nossa escolha. but God does not have a covenant with our Mas choices. Deus não tem um pacto com a nossa escolha. God has a plan with Isaac, Deus tem um pacto com Isaac. and Isaac would bear children, Isaac vai gerar filhos. and his descendants would become as numerous E os descendentes dele vão ser tão numerosos as the stars. como as estrelas. But Ishmael, God could not rid him. Mas Ismael, Deus não podia dar um jeito nele. God did bless Ishmael. Deus não abençoou Ismael. But what is the result of that action? Mas qual o resultado dessa ação? To this day, Até hoje, the descendants of Ishmael os descendentes de Ismael are the ones who are in war with Israel. são os que fazem guerra contra Israel. One mistake, Um erro, one rush of God's plans uma apressada no plano de Deus, has brought war upon Israel for Tem- endless years. tem trazido guerra sobre Israel pelos The séculos. father of nations made one O mistake. pai das nações fez um erro. He took one step too early, Ele tomou um passo rápido demais. and he brought war upon Israel for E ele generations trouxe and guerra sobre generations. Israel até hoje. Be careful with your choices, Cuidado com as suas escolhas, because God is going to fulfill it, porque Deus vai cumprir what He o promised. que Ele prometeu. But the consequences of your choices Mas will as come consequências das suas ações vão vir. to fight against the real promise of God. Tu lutar contra as promessas reais de Deus. The descendants of Ishmael will come to fight the descendants of Isaac. Os descendentes de Ismael vão vir lutar contra os descendentes de Isaac. Be careful with the people you choose. Cuidado às pessoas que você Be escolhe. careful with the job you choose. Cuidado com o trabalho que você Be escolhe. careful with the path you choose. Cuidado com o caminho que você escolhe. Don't take a step too early. Não tome um passo muito rápido. Wait for God. Espere em Deus, Because our way porque o nosso jeito is not the right way. é não do jeito certo. And many times we think that our way is the right E way. muitas vezes nós pensamos que o nosso jeito é o jeito certo.
We think that our choices Nós pensamos que as nossas escolhas are the right way, são o caminho certo, but they are not God's plan. mas eles não são o plano de Deus. And usually we choose what is contrary to God's plan. Geralmente a gente escolhe o que é contrário ao plano de Deus. And what God is asking us, E o que Deus está pedindo de nós: take your hands off my work. tira suas mãos do meu trabalho. I am doing a work Eu estou fazendo um in trabalho. you, E você, in your husband, no seu marido, in your wife, na sua esposa, in your children, nas suas in your filhas, life. na sua vida. But take off your hands, Mas tira suas mãos. or else I cannot do my work. Então eu não poderei fazer meu trabalho. God is asking, give up control. Deus está falando: abra mão do controle. Give control to God, Dê o controle para Deus. or else you're going to mess up His work. Ou você vai atrapalhar o trabalho You're dele. going to mess up God's plan in your Você vai life. atrapalhar o trabalho dele na sua vida. And you know what it is to choose our way? E sabe o que significa escolher o nosso caminho? It's to take control from the hands of É God tomar o controle das mãos de Deus and withhold that control. e segurar esse controle. We have free will. Nós temos vontade livre. God wants to have control, Deus quer ter o controle. but we have the choice to take control from God's Mas hands. nós temos a escolha de tomar o controle da mão de Deus. Sometimes God is working in your husband, Às vezes Deus está trabalhando no seu marido, in your wife, na sua esposa, and you cannot wait. e você não pode esperar. You take control from God's hands, Você toma o controle da mão de and you begin Deus. to place your hands on God's Você quer work. colocar a sua mão no trabalho de Deus. And every time we put our hands on God's work, Toda vez que a gente põe a nossa mão no trabalho de Deus, we mess it up. nós atrapalhamos. Don't mess up God's work. Não atrapalhe o trabalho de Deus. We need to give up control to God. Você tem que abrir mão do controle para Deus. And we know that God asked Abraham to give up Isaac, Nós sabemos que Deus pediu a Abraão para oferecer Isaac, something precious to him. algo que era precioso para ele. But what if Abraham decided not to give up Isaac? E se Abraão tivesse decidido não entregar Isaac? What if Abraham did not want to give away his precious son? E se Abraão tivesse decidido não entregar o seu filho precioso? What if Abraham wanted to choose to have the control? E se Abraão tivesse escolhido ter o controle? What would happen to his O descendants? que teria acontecido com seus What would descendentes? happen to the promise O que that God had? teria acontecido com a promessa que Deus tinha? Abraham might have messed it up. Abraão teria atrapalhado tudo. But because he gave control to Mas God porque ele deu o controle para Deus, and he surrendered all, ele entregou tudo. his blessings and his promises were able to be fulfilled. A sua bênção e a sua promessa foi cumprida. Many times we make mistakes. Às vezes nós fazemos erros. We interrupt God's plan. Nós interrompemos o plano de Deus. And we bring into God's plan things that were not supposed to be there. Nós trazemos para dentro do plano de Deus coisas que não eram para estar lá. And we interrupt God's plan with our E flesh. nós interrompemos o plano de Deus com a nossa carne. And God spoke to me that our walk towards holiness E Deus falou comigo que o nosso caminho na santidade is our Christianity. é a nossa cristandade. We are walking towards godliness, Nós estamos caminhando em direção à santidade, to holiness. para a santidade. But what we humans do, Mas o que nós humanos fazemos, we see this path of a holiness gente vê esse caminho de santidade. and we want to make it more easy. A gente quer fazer ele um pouco mais fácil. So what we do is we bring the human touch into O it. que a gente faz é a gente traz o toque humano para ele. We bring our human nature A into gente, the a walk. gente traz a nossa natureza humana para esse caminhar. It's a walk of holiness, but we place our hands on it. É um caminho de santidade, mas nós colocamos as nossas mãos nele And we place our mark on e it. nós colocamos a nossa marca nele. Because now when we go to church, Porque quando a gente vai para a igreja, now we don't open our mouth. agora a gente não abre mais a boca. We are calling ourselves Christian, A gente está nos chamando cristãos, but we are making as comfortable as it can be for mas us. a gente está fazendo o máximo confortável possível para nós. So the churches today, As igrejas hoje, though I speak nothing against them, eu não falo nada contra elas. now they paint their walls black Que elas pintem a parede escura to hide your sin, para esconder o pecado, so that you can be hidden, para você poder ficar escondido, so that your flesh is comfortable. para que a sua carne fique confortável. We want to worship in comfort. A gente quer adorar no conforto. And then sometimes the church may not have the power of God. E às vezes a igreja não tem o poder de Deus. So we place our mark on it. Então a gente coloca a nossa marca nele. We don't see God's presence. A gente não vê a presença do Senhor. So we bring in something to replace it. Então a gente traz alguma coisa para substituir. We don't feel God's anointing, so let's buy bigger speakers.
Como a gente não sente a unção de Deus, vamos comprar alto-falantes novos. We don't really see God moving, so let's get some smoke machines to put in the front. Como a gente não está vendo Deus mover, vamos trazer algumas máquinas de fumaça. We don't really see God's power moving, so let's get as much technology as we can to put it inside the Como a gente church. não está sentindo a presença de Deus aqui, vamos trazer um pouco mais de tecnologia para cá. We start putting our human touch on God's things. Nós colocamos nosso toque humano nas coisas de Deus. I'm not speaking against the modern Eu church, não estou falando contra a igreja moderna. but I'm saying we place something of the flesh into God's holiness, Mas eu estou dizendo que a gente coloca algo da carne na santidade de Deus. and we push the Holy Spirit away. E nós empurramos o Espírito Santo para o lado. Because now we make everything a show. Porque aqui, agora a gente faz de tudo, a gente faz um show. Because now we come to watch a performance. Porque é para ser confortável e ser uma performance. We come to watch amazing band A perform, gente vem para ver uma grande banda tocar. to see the screens and the music and the sound, Para ver o teclado, para ver o telhado e ver o som do teclado. to draw our attention, to keep us captivated. Para tomar nossa atenção em alguma coisa que nos cative. But why aren't the people of God being captivated by God's presence? Mas por que o povo de Deus não é cativado pela presença dele? Why do they feel the need to bring in so much things from the outside in? Por que eles têm a necessidade de trazer tanta coisa de fora para dentro? It's because nothing is flowing from the inside out. I'm sorry. Because nothing is flowing from the inside out. Because nothing is... Porque nada está fluindo de dentro para fora. Porque nada está fluindo de dentro para fora. When we don't see God's presence inside, Mas a gente não vê a presença de Deus dentro. we bring what the world offers to fill the Então a gente space. traz o que o mundo oferece para dentro. But the church is supposed to be working the other way Mas around. a igreja precisa supor trabalhar do outro jeito. The presence of God is supposed to be so strong A presença de Deus é suposto ser tão forte that it flows out que flui para fora and it attracts those outside. e atrai os que estão lá fora. The church isn't supposed to attract those outside in. A igreja não é suposto atrair os que estão lá de fora para The dentro. presence of God is supposed to be powerful enough A presença de Deus é suposta ser tão forte dentro that you don't need anything que não else. precisa de nada mais. That you don't need instruments. Você não precisa de instrumentos. Yeah, you don't need singing. Você não precisa de You don't need cânticos. big screens. Você não precisa de grandes You don't need a comfortable carpet Você não precisa de carpete or a confortável big altar ou um grande altar to feel God's para presence. sentir a presença de Deus. But you come in simpleness, Onde você vem com simplicidade, humility, humilhação. as Jesus did. E como Jesus veio. And that's when we encounter His É presence. aí que a gente encontra a sua It's presença. when we give up control. É aí que a gente abre mão do controle. And we need to give up control of God's church. E a gente tem que abrir mão do controle da igreja de Deus. Because people outside make their schedules. Porque o povo lá fora faz os ritmos deles. And they say the Holy Spirit needs to work in our schedule. E a gente faz o Espírito Santo trabalhar dentro do nosso programa. Because service needs to end, so the Holy Spirit needs to be done by then. Porque o culto tem que terminar em tal momento e o Espírito Santo tem que terminar a tal hora. We took control of God's house. Nós tomamos controle da casa de Deus. How can we limit His Spirit Como nós podemos limitar o Espírito in dele His own house? na sua própria casa? Do you step into someone else's house and tell them how to do things? Você não pode entrar na casa de uma pessoa e falar como devem ser as coisas lá. Do you step into someone's house and tell them when to sleep? Você When to entra, wake up? você entra na casa de alguém e fala a hora que ele tem que dormir, a How hora, can you- a hora que ele tem que acordar. How can you step into God's house and tell Him when to end? Como você pode entrar na casa de Deus e dizer para ele a hora que tem que terminar, When He didn't even get started. a hora que deve começar? When He didn't even get started. Quando Deus ainda nem começou. And we limit the Holy Spirit. E a gente limita o Espírito Santo. We put God in a box A gente põe Deus numa caixinha. because we want to do things our way. Porque a gente quer fazer as coisas da nossa maneira. And we don't give up control. Se a gente não abrir mão do controle, But we need to give up control mas a gente tem que abrir mão do controle and let the Holy Spirit move. e deixar o Espírito Santo mover. Are you willing to stay? Você está desejando ficar? Are you willing to stay? Você está desejoso, disposto a ficar To stay until God arrives? até Deus chegar? Or do you get impatient and leave before He Ou você does? quer ficar impaciente e ir embora antes dele chegar? Sometimes God is waiting for His people to wait for Him. Às vezes Deus quer que o povo espere por ele. The world is rushed, O mundo é apressado, but we need to wait for mas nós God. precisamos esperar por Deus. He's holy. Ele é santo. He is holy. Ele é santo. We cannot rush God. Nós não podemos apressar a He can Deus. come in this place with His power. Ele pode vir a esse lugar com seu poder. But are you willing to wait for Him? Mas você está disponível para esperar por ele? He is coming, Ele está vindo. É ele que está vindo. but sometimes we get impatient Mas às vezes a gente fica impaciente and we leave before He comes. e a gente vai embora antes dele chegar.
Sometimes we think praying and reading the Bible is difficult Às vezes a gente pensa que orar e ler a Bíblia é difícil, just because it attacks our flesh só porque ataca a nossa carne and the comfort of our flesh. e o conforto da nossa carne. And we leave before we give the chance for God to E a arrive. gente sai antes de ter chance de Deus chegar. But God is saying, wait for me. Mas Deus está dizendo, espere por mim. Wait for my presence to arrive. Espere pela minha presença chegar. Those that wait upon the Lord Aqueles que esperam no Senhor will renew their strength. renovarão suas forças. Those that wait on the God Aqueles que esperam em Deus receive His presence and His power. verão a sua presença e o seu poder. You need to wait on God. Você precisa esperar em Deus. And this is why God spoke to me about the fear of the E Lord. é por isso que o Senhor falou comigo sobre o temor do Senhor. Because when we fear God, Porque quando nós tememos a Deus, we serve Him as we should. nós servimos a Ele como devemos servir. When we fear God, Quando nós tememos o Senhor, we walk the true narrow path a that He has called us gente to walk. anda o caminho realmente estreito da presença dEle. And I want to mention a man in the Bible Eu quero mencionar um homem na Bíblia who had a problem with this for one moment. que teve um problema com isso por um momento. And I want to say, even David, Eu quero dizer que até Davi, a man after God's own heart, um homem segundo o coração de Deus, put his hand where he was not supposed to. pôs a sua mão onde não deveria colocar. And I speak about 1 Chronicles 13, Eu falo sobre 1 Crônicas 13, when David called the people together quando Davi chamou o povo to move the ark of God. para mover a arca de Deus. And what I find interesting is E o que eu acho interessante é, there's a verse that says tem um verso que diz how they decided on doing it. como eles decidiram fazer aquilo. Verse 4 says this: O verso 4 diz assim, the whole assembly agreed to do this. 1 Chronicles. 1 Chronicles 13:4. Toda a congregação concordou, Because it seemed to right to all the people. porque pareceu bem aos olhos de todo o povo. The whole assembly agreed O povo inteiro concordou, to do this because it seemed right porque parecia certo to all the people. para todo o povo. It seemed good in their eyes Parecia bom aos olhos deles to move the ark. mover a arca. And so they went to move the ark. Então eles foram mover a arca. And verses 8 through 10 E os versos 8 a 10, say David and all the Israelites were celebrating que Davi e todo Israel estavam se alegrando with all their might before God, com todo o seu poder diante de Deus, with songs, with harps, com harpas e trombetas, lyres, timbrels, cymbals, and trumpets. tamborins, símbolos e trombetas. When they came to the threshing floor of Kidon, Quando eles chegaram à ira de Guidom, Uzziah reached out his hand to steady the ark Uzá estendeu a mão para segurar a arca, because the oxen stumbled. porque os bois tropeçaram. The Lord's anger burned against Uzziah, E a ira do Senhor acendeu contra Uzá. and he struck him down E o Senhor feriu, because he had put his hand on the ark. porque ele pôs a mão dele na arca. So he died there before Ele God. morreu lá perante Deus. Isn't this interesting? Não é interessante That the people are all worshiping in one moment que o povo está adorando em um momento and mourning the next? e está fazendo luto no próximo? A man died in the midst of worship. Um homem morreu no meio da adoração. How can this be? Como isso pode acontecer? They were rejoicing, Eles estavam se alegrando, making music, estavam fazendo louvor, ministering before God as they moved the ark. eles estavam adorando a Deus como eles moviam a arca. But God's anger flamed Mas a ira de Deus se acendeu and killed a man. e matou um homem. I think something we've never asked Eu is, penso que alguma coisa que a gente nunca perguntou é, when David chose to move the ark, quando Davi decidiu mover a arca, did God tell him to do so? Deus mandou ele mover? How did God feel in him moving his ark? Como que Deus estava se sentindo quando ele movia aquela As arca? David, Como Davi, the man after God's own heart, o homem segundo o coração de Deus, rejoiced and celebrated with all the people, se alegrou com todo o povo. God might have responded, Deus poderia ter respondido, I did not do this. eu não faria isso. I did not tell them to do this. Eu não te falei para fazer isso. This is not from me. Isso não é de mim. And as they were all celebrating, Como eles estavam todos celebrando. how did God feel in that moment? Como que Deus se sentiu naquele momento? Why did God's anger flare against that man? Por que a ira de Deus se acendeu contra aquele homem? And sometimes we want God to go with us. Às vezes a gente quer que Deus vá junto com os outros. We want to carry his presence. A gente quer carregar a presença dele.
But we set out in our own way, Mas a gente faz isso do jeito da gente. and we forget the principles E nós esquecemos os princípios that He expects from us. que Ele espera de nós. The reverence, A reverência, the fear of the Lord. o temor do Senhor. We try serving God, Nós tentando servir a Deus, ministering to people, ministrando ao povo, worshiping on the altar, adorando no altar, living a life as we determine to live. mas vivendo uma vida como nós determinamos viver. And we do this and we rejoice. E a gente faz isso com alegria. We praise, A gente adora, we come to the a altar, gente vem para o altar, we cry. a gente chora. We're living our lives our own way, but we're still here. A gente vive do jeito da gente, mas a gente ainda está aqui. And you don't know that God in that moment is saying, E você não vê que naquele momento Deus está dizendo: your worship is an abomination o to me. seu louvor é uma abominação. Is God really receiving your worship? Será que Deus está realmente recebendo a sua adoração? Is your worship coming from the flesh or from the A sua spirit? adoração está vindo da carne ou do espírito? For there is a testimony of a pastor Eu tenho um testemunho de um pastor who died, que ele morreu. a pastor who adopted 10 kids, Um pastor que adotou 10 crianças, who preached, que pregou, who did God's work, fez o trabalho de Deus. and he was a good man Ele foi um bom homem in his eyes. aos olhos dele. And he reached heaven, E ele foi ao céu. and God said to this pastor, E Deus disse para esse pastor: your worship was an a abomination sua to me. adoração foi uma abominação para mim. God said this to a pastor, Deus disse isso a um pastor, a man who adopted um kids, homem que adotou crianças, who helped people. que ajudou pessoas. We think we're doing it right, Nós pensamos que estamos fazendo certo, but we don't know how God wants us to do mas it. nós não entendemos como Deus quer que a gente faça. And God sent that man back, E Deus mandou aquele homem de volta, and that man began to live his life a different e way. aquele homem começou a viver a sua vida de um modo diferente. Be careful how you walk, Cuidado como você anda, how you think you are walking. como você pensa que está andando. If you think that you are standing, Se você pensa que está em pé, be careful that you do not fall. cuidado para que você não Be caia. careful that you reach heaven thinking you served God in an amazing way. Cuidado que você pensar de chegar no céu e pensou que serviu Deus de uma maneira maravilhosa. And God respond to you, your worship was an E Deus abomination. responder para você, sua adoração foi uma abominação. We become surprised. A gente se torna tão piedoso. And I bet David became surprised in that moment. Eu penso que Davi se tornou tão surpreso naquele momento, Because David put the ark of God porque Davi tomou a arca de Deus and placed it on a cart. e colocou num carro. We place God's presence Nós colocamos a presença de Deus on our strategies, em nossas estratégias, on our forms of living. nas nossas formas de And viver. we walk and we rejoice. E a gente vai embora e se alegra. And we don't know that we are walking E nós não sabemos que estamos caminhando towards the place of God's wrath. para o lugar da ira de Deus. And what God told me, E o que Deus me falou, every time we try to carry the ark toda vez que a gente tenta carregar a arca in our own way, do nossa maneira, the oxen will stumble. os bois vão tropeçar. Every time we try to carry God's ark on a cart, Toda vez que a gente tentar carregar a presença de Deus num carro, the oxen will stumble, o boi vai tropeçar. and it will cost someone's E life. vai custar a vida de It alguém. might cost your E salvation. pode custar a sua salvação. Don't become so emotionally excited Não fique tão emocionalmente excitado with the manifestation of God's com a presence, manifestação da presença de Deus, with God moving, Deus movendo, and you don't know that you are invoking the wrath of God. e você não sabe que eles estão invocando a ira de Deus. And because of David's E choice, por causa da escolha de Davi, a man was killed um homem foi morto before the presence. diante da presença. Uzziah was trying to help. Uzziah estava tentando ajudar. Uzziah had a good intention. Uzziah tinha uma intenção boa. The oxen were stumbling, Os bois estavam tropeçando. and he went to pick up the ark E to ele help foi the ark. pegar na arca para ajudar a arca. He wanted to help. Ele queria ajudar. God is saying, I don't want your Eu intentions. não quero as suas intenções. I don't want your good way of Eu thinking. não quero o seu bom jeito de pensar. I want your Eu obedience. quero a sua obediência. I want you to listen to my Eu way, quero que você ouça o meu caminho, to my pelos principles. meus princípios. And remember that I ordained the Levites to carry the ark. Lembre que eu ordenei os levitas carregarem a arca. And it doesn't matter how you think you're doing it with the good intention of your Não heart. importa como você importa que é boas intenções do seu coração você está If it carregando. is not my way, Se não é do meu jeito, it will not prevail. não vai permanecer. And we as ministers need to be careful. E nós como ministros temos que ser cuidadosos. Because if we
are here in His presence Porque se a gente está aqui na sua presença, and we place God's presence on a cart, e se a gente coloca a presença de Deus num carro, it might cost the salvation of some people. pode custar a salvação de algumas pessoas. It might kill some people Pode matar algumas pessoas. because God is holy. Porque Deus é santo. God is holy. Deus é santo. And He needs to be feared. E Ele merece ser temido. He is a loving God. Ele é um Deus amoroso. But if we want to see His glory, Mas se a gente quiser ver sua glória, we need to bow nós temos que nos curvar and have e reverence ter and reverência have respect for His e presence. respeito pela sua presença. And God spoke to me a bit about this moment in where He killed Uzziah. E Deus falou comigo nesse momento em que Ele matou Uzá. And the verse says that they were on their way. E o verso diz que eles estavam a caminho. They were walking towards the threshing floor of Kidon. Eles estavam caminhando para a entrada de Kidom. When they arrived in Kidon, Quando eles chegaram lá em Kidom, God struck Uzziah Deus matou Uzá and killed him. e feriu-lo e matou-o. And God spoke to me, what does Kidon mean? E Deus perguntou para mim, o que Kidom significa? And the word Kidon signifies bayonet. E a palavra Kidom significa Bayonet. bayonet. It's the thing that the police use É o que a polícia usa to correct criminals. para corrigir os criminosos. Cacetete? Cacetete. É isso. And that word means bayonet, and I found that very interesting. Bayonet? É baioneta. And this is what the police use to correct criminals. Isso que a polícia usa para corrigir pessoas. Because they can't kill them, so they use a bayonet. Porque eles não podem matar, eles usam o cacetete mesmo. It's the weapon of correction. Então eles têm um instrumento de correção. And God spoke to me, when you try to carry the ark, E Deus falou para mim, quando você tentar carregar a arca, eventually you're going to reach the place of correction. geralmente vai chegar ao lugar de correção. When you try to walk the way you walk, Quando a gente tenta andar do jeito que a gente anda, live as you live, viver como a gente quer viver, carrying God's presence the way you want to, carregar a presença de Deus do jeito que a gente quer, you are going to reach a determined place você vai chegar num determinado lugar called Kidon, chamado Kidom, the place of um correction. lugar de correção. And God is going to have to kill something. Deus vai ter que matar algo. God is going to have to kill something in your life Deus vai ter que matar algo em sua to show vida that your path is not the right para path, mostrar a você que o seu caminho não that está your way certo, is not the right way. que o seu caminho não é God o is going to caminho have to certo. correct you. Deus vai ter que corrigir você. God is going to have to bring His wrath over you Deus vai ter que trazer sua ira sobre você to show you para mostrar a você that He's not receiving your worship, que Ele não está recebendo sua that your adoração, praise, o seu louvor, because you put His presence on a cart, porque você colocou a presença dele num carro. when since the beginning Quando desde o começo God ordained the Levites to carry the ark Deus of havia God. ordenado os levitas a carregarem a arca. And our walk E o nosso will caminhar lead us to the place of wrath. vai nos levar ao lugar da ira. And we rejoice in our walk, Nós nos alegramos no nosso caminhar and we don't see what is coming. e a gente não vê o que está vindo. We need to be careful. Nós precisamos ter cuidado. If you think that you are standing, Se você pensa que está em pé, be careful cuidado that you don't fall. que você não caia. Proverbs 3:7 says this: Provérbios 3:7 diz isso. do not be wise in your own Não eyes. seja sábio aos seus próprios olhos, Fear the Lord mas teme ao Senhor and shun evil. And shun evil. e se afaste do mal. And after this moment where God killed Uzziah, Depois desse momento que Deus matou Uzá, can you imagine David's reaction? você pode imaginar a reação de Davi, The fear that came upon David o temor que veio sobre Davi. after he was worshiping God Eu penso que ele estava adorando a Deus and a man dies before him. e um homem morre na frente dele. The presence of God killed A somebody. presença de Deus matou alguém. What happened to David in that O moment? que aconteceu com Davi naquele momento? 1 Chronicles 13:12 says this. 1 Crônicas 13 diz isso. 13:12 and 13. 1 13, 12 e 13. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: Como trarei a minha arca de Deus? Pelo que não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, porém a fez retirar para a casa de Obed-edom, o geteu. And in that day, E naquele dia, David feared the Lord. Davi temeu ao Senhor. What God was expecting from David from the beginning, O que Deus estava esperando de Davi desde o começo, it took God to kill a man precisou Deus matar um homem
to bring back the fear of God in David. para trazer de volta o temor de Deus em Davi. And the fear became so great that he did not want to bring the ark back to the city O of temor David. ficou tão grande que ele não quis trazer a arca para a cidade de Davi. The fear of the Lord O temor de Deus is what's going to keep us from making the wrong é o que choices. vai nos guardar de tomar It's as what's going to keep escolhas. us from making the wrong É o que decisions. vai nos guardar de tomar as decisões erradas. Proverbs 1:7 says, Provérbios 1:7 diz: "The fear of the Lord o temor do Senhor is the beginning of é o knowledge, princípio da sabedoria. but fools despise wisdom and instruction." Mas aquele que despreza a sabedoria e a instrução. Proverbs 19:23, Provérbios 19:23. "The fear of the Lord leads to life. O temor do Senhor leva à vida. Then one rests content, E alguém descansa contente, untouched by trouble." sem ser tocado pelos problemas. Proverbs 14:27, Provérbios 14:27. "The fear of the Lord is a fountain of O life, temor do Senhor é fonte de vida, turning a person transformando uma pessoa, from the snares of death." tirando ela das amarras da morte. The fear of the Lord O temor do Senhor is what keeps us aligned with the é will o of que God. mantém a gente alinhado com a vontade de Deus. The fear of the Lord O temor do Senhor is what keeps us walking é o que mantém a gente in caminhando humbleness, em humildade, in reverence. em reverência. And the only one that can keep us from stumbling E a única coisa que mantém a gente sem tropeçar is the fear of the Lord. é o temor do Senhor. The only thing that will keep men and women of God from operating in the flesh A única coisa que vai manter homem e mulher de Deus sem operar na carne is the fear of the é o Lord. temor do Senhor. The only thing that will keep us from falling A única coisa que vai guardar a gente de cair is the fear of the é o Lord. temor do Senhor. Psalms 116:8 says, O Salmo 1, verso 68 diz: "For you, Lord, Para ti, Senhor, have delivered me from death, você tem me livrado da morte, my eyes from tears, os meus olhos das lágrimas and my feet from e stumbling." os meus pés de tropeçar. Jude 1:24, Judas 1, 24. "To him who is able to keep you from stumbling Aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar and to present you before his e glorious nos presence apresentar diante da sua glória jubilosos, without fault and great joy." sem mácula e com grande alegria. Psalms 56:13, Salmo 26, 13. "For you have delivered me from death Porque tu tens me livrado da morte and my feet from stumbling, e os meus pés de tropeçar, that I may walk before God in the light of que eu life." possa andar diante de ti, diante dos viventes. The one that keeps us from falling is God. Aquele que nos guarda de tropeçar é o The Senhor. one that keeps us from stumbling is Aquele God. que nos guarda de tropeçar é o Senhor. And we are in a time of grace. Nós estamos num tempo de graça And God showed me e Deus me mostrou once again mais uma vez how the end is, como Ele terminou isso, how the end is coming, como o fim está chegando and how we are all in the hands of e God. como nós estamos todos na mão de Deus. And God showed me all his people in his E hand, Deus me mostrou todo o seu povo na sua mão and below hell. e abaixo está o inferno. God's hand is the only thing that separates you from hell. A mão de Deus é a única coisa que separa a gente do inferno. God is holding you up. Deus está segurando você. You sin, Se você peca, you fall, você cai, but you have not fallen yet, mas você não caiu ainda, because God has held you porque Deus tem segurado in você the time of no grace, tempo da graça, in a time of mercy, no tempo da in a misericórdia, time of no forgiveness, tempo de perdão. and He has kept you from Ele falling tem protegido você de cair to eternal suffering. no sofrimento eterno. We are allowed to stumble, Nós somos permitidos tropeçar, but we cannot fall mas a gente não pode cair, because He holds us. porque Ele segura a gente. But there is a time coming Mas tem um tempo vindo when God will no longer hold em us. Deus não vai mais segurar a gente. And if we stumble, E se a gente tropeçar, we will fall nós vamos cair, because we depend so much on His grace porque a gente depende tanto da graça dele to maintain firm. para nos manter firmes. But what are you going to do in the time of judgment? Mas o que você vai fazer quando chegar o tempo do julgamento? Without all the help. Com toda essa ajuda, And God showed me all His people in His e hand, Deus me mostrou todo o seu povo na sua mão, over hell, sobre o inferno, over the abyss. sobre o abismo. And He said, when
When the people of God E ele diz, quando o povo de Deus begin walking their own way está andando no seu próprio caminho, and they begin to stumble e ele começa a tropeçar and leave the paths of e life, deixa os caminhos da vida, God's hand begins to a turn mão de Deus começa a virar, and God's people begin to invoke the wrath of God. e o povo de Deus começa a clamar pela ira de Deus. God holds his people over the abyss. Deus segura o seu povo sobre o abismo, But there's a time coming mas tem um tempo vindo when the wrath of God will em come que a ira de Deus virá and his hand will begin to turn e a sua mão vai começar a virar and you will fall to the place you were e determined você to vai go. cair no lugar de sofrimento eterno. In that day you will need to stand firm Aquele dia você tem que permanecer firme or you will fall into hell ou você vai cair no inferno, and eternal punishment. Uma punição eterna. And I'm nearing the end of my message, Eu estou quase no final da minha mensagem, but I wanted to make one point mas eu quero fazer um ponto about Israel, sobre Israel, because God told me the people porque Deus me mostrou que o povo that most saw the miracles of God, que mais viu os milagres de Deus, that most saw his power, que mais viu o seu poder, were the ones that most invoked his wrath. foi os que mais invocaram a sua ira. God delivered Israel from Egypt. Deus livrou o seu povo do Egito, God sent the plagues. Deus mandou as pragas, God sent his power. Deus mandou o seu poder, God sent his Deus presence. mandou sua presença, And we come here e nós viemos aqui and we experience the same e a things. gente experimenta a mesma coisa. Israel was delivered from Pharaoh. Israel foi libertado de Faraó, God opened the sea. Deus abriu o mar, God came as a pillar of fire at night. Deus veio como um pilar de fogo à God came noite, as a pillar of cloud by day. Deus veio como uma nuvem durante o dia, God made manna fall out of heaven. Deus fez o maná cair do céu, The people of God heard the voice of o God. povo de Deus ouviu a voz de They Deus, saw him on the mount, eles viram ele no monte, but they did not fear him. mas eles não temeram a ele. The people that saw his O power povo que viu o poder dele, and indescribable miracles milagre indescritível. were the people that did not enter the promised land. Quando o povo não entrou na terra prometida, God did not allow Deus não permitiu. a people that did not fear him, O povo que não o temeu, after all they saw, depois de tudo que eles viram, to enter the promised entrar land. na terra And prometida. God spoke to me, E Deus falou comigo, Bethesda, be careful, mas be careful, tenha cuidado, because God's presence is here. porque a presença de Deus está aqui. You are going to see his presence move. Você vai ver a presença dele You're mover. going to see his miracles. Você vai ver seus You're going milagres. to see healing. Você vai ver You're cura. going to see Você deliverance. vai ver You're libertação. going to see his power. Você vai ver seu poder. But if you do not fear God, Mas se você não temer you a will Deus, not be able to enter the promised se land. você não vai ter como entrar na terra And prometida. God said to me, I set them free from E Egypt. Deus diz, eu livrei eles do Egito. God set you free from the world. Deus livrou você do mundo. God took you out of the world. Deus tirou você do mundo. But you haven't arrived at the promised land yet. Mas você não chegou na terra prometida God ainda. set you free once. Deus te libertou uma Do vez. not get used to his Não fique presence. tão acostumado com a Do not presença get dele. used to his Não power. fique tão Do not acostumado ao get poder. used to his Não miracles. fique acostumado aos milagres. And lose your salvation Perda a sua salvação. before you enter the land that Antes God de promised entrar na you. terra que Deus prometeu. You are in the house of God. Você está na casa de Deus. His power is here. Seu poder está aqui. You are walking towards heaven. Você está andando em direção Do ao not céu. lose your Não salvation perca a sua salvação. because you didn't respect His Porque você não presence. respeitou Because you sua didn't have presença. the fear of the Porque você não Lord. teve o temor do Senhor. And I ask the angels of the Lord in this place, E eu pedi os anjos do Senhor nesse lugar. bring the fear of the Lord Traga upon o the temor people. do Senhor sobre o I povo. release the fear of the Lord upon the people Traz o to povo do respect Senhor. His presence, Para respeitar sua to presença. reverence His Para presence, reverenciar sua presença. so that we may be able to enter the Para promised que a gente land. possa entrar na terra prometida. The people that God chose O povo que Deus escolheu did not go into the land He não promised. entrou na terra que Ele prometeu. God showed them all His power and Deus miracles. mostrou todo o seu poder e God milagres. set them free. Deus libertou eles. God set you free. Deus te libertou. But that does not mean you are saved. Mas não significa que você está salvo. Don't think that just because you left Egypt, Não pense que só porque você deixou o Egito, you're fine. você está bem. If you think you are standing, Se você pensa que está em pé, be careful cuidado, that you do not fall. que você não caia. Because it came the time to enter the land, Porque veio o tempo de entrar na terra prometida. and they saw the enemies. E eles viram os inimigos. And they feared the enemies E eles temeram os inimigos. more than they feared Mais God. do que eles temeram a Deus. Caleb did not fear the enemies. Caleb não temeu os Caleb inimigos. feared God. Caleb And temeu he a said, Deus. with our God we can defeat Ele the diz, com nosso Anakites. Deus podemos defendê-los. With our God we can defeat them. Com nosso Deus podemos But derrotá-los. the people did not fear the Lord. Mas o povo não temeu o Senhor. They saw the Eles circumstance. viram a They circunstância. saw the Eles enemies. viram o inimigo. And because of that, E por causa disso, they never stepped into eles it. nunca entraram na terra.
And you know what they did? E sabe o que eles fizeram? In that moment, God rejected his people. Naquele momento, Deus rejeitou o seu povo. You know what God said? Sabe o que Deus disse? In Numbers 14:21. Em Números 14, 21. Nevertheless, Apesar disso, as surely as I live, é tão certo como eu vivo, and as surely as the glory of the Lord fills the whole tão earth, certo como a glória de Deus enche toda a terra, not one of those who saw my glory nenhum daqueles que viram a minha glória and the signs I performed in Egypt e os sinais que eu fiz no Egito and in the wilderness, e no but deserto, who disobeyed me mas que me desobedeceram and tested me 10 e me times, tentaram 10 not vezes, one of them nenhum deles will ever see jamais verá the land I promised on a oath terra que eu to their prometi para ancestors. eles. No one who has treated me with contempt Nenhum dos que me trataram com rebelião will ever see it. jamais verá. And God, in Bethesda, God is saying, Bethesda, Deus está dizendo, no one who ever treats him with contempt nenhum que me trata com desrespeito will see his glory. vai ver a sua glória. We need to reverence his Nós precisamos presence. reverenciar a sua You need presença. to ask God, give me the fear of the Nós Lord. precisamos pedir, dá-me o temor do Give me Senhor. the fear of the Nós Lord. precisamos do temor do Senhor. Give me the fear of the Lord, Dá-me o temor do Senhor, so that I don't lose my para que eu não salvation perca minha salvação for a lack of fear. por falta de temor. And in the end, E no fim, after all the Israelites had seen, depois de tudo que os israelitas viram, the Israelites, os israelitas, they said, eles disseram, we repent, nós arrependemos, forgive us. nos perdoe. Surely God is with us now. Certamente Deus está conosco agora. And they made the decision Eles fizeram a decisão to go up into the hills de subir lá nas montanhas to attack their enemies. para atacar os inimigos. But God was not with them. Mas Deus não estava com eles. They saw the land, Eles viram a terra, feared their enemies, eles temeram os inimigos and made a e choice tomaram uma decisão to go para ir and battle their enemies, e lutar contra os inimigos, thinking that God was with them. pensando que Deus estava com eles. And they were routed by their E enemies. eles foram massacrados pelos inimigos. Sometimes God is not with us in all of our Às decisions. vezes Deus não está conosco em nossas decisões. And we need to be careful, E nós temos que ter cuidado. or else we will not step into His promise. Porque o seu povo não entra na sua terra prometida. This is why we must fear God. Por isso que a gente deve temer o Senhor. Matthew 10:28 says, Mateus 10, 28 diz: do not be afraid of the one who kills the body, não tenha temor daquele que mata o corpo, but cannot kill the soul. mas não pode matar a alma. Rather, be afraid of the one Antes tema aquele who can destroy both soul and body in que pode hell. destruir tanto o corpo quanto a alma. Do not fear man. Não tema o homem, Do not fear the devil. não tema o diabo, Don't fear the battle. não tema a batalha, Don't fear the situation. não tema a situação. Don't get so close to the promised land Eu fico tão perto chegue tão perto da terra prometida and lose your life for fearing, e perca a sua vida por temor, for fearing the enemies. por temer o inimigo. Fear God. Tema o Senhor. So if you think you are standing firm, Se você pensa que está firme em pé, be careful that you don't fall. cuidado que você não caia. And Paul says this to the church E Paulo diz isso para a igreja in 1 Corinthians 10, em 1 Coríntios 10, 1 through 12. de 1 a 12. You can read it. 1 Coríntios 10. Pois não quero, irmãos, que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e na nuvem e no mar todos foram batizados em Moisés, e todos comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Ora, estas coisas nos foram feitas para exemplo, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos torneis, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo se assentou a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. E não tentemos o Senhor, como alguns deles o tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, isto lhes acontecia como exemplo, e foi escrito para aviso nosso,
para quem já são chegados os tempos dos fins dos séculos. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuidado que não caia. Paul warned the church, Paulo avisou a igreja. and he spoke practically the same words, E ele falou as mesmas palavras, reminding the people of Israel lembrando do povo de Israel, so that history does not repeat itself. para que os erros não se repetissem. If you are standing, Se você está em pé, be careful that you do not fall. cuidado que você não caia. You know why? Because sometimes we think we're doing okay. Sabe por quê? Às vezes a gente pensa que está fazendo bem. We think we're good. Nós pensamos que estamos bem. We think we're serving God. Nós pensamos que estamos servindo a Deus. Even if we're praying, reading the Bible, doing Que a gente everything, está lendo a Bíblia, orando, fazendo tudo. we think we're fine. A gente pensa que está bem. When we think we're fine, Quando a gente pensa que está bem, it's in that moment that we are in danger. é nesse momento que a gente está em perigo. The devil is only going to trip someone Do diabo só vai derrubar alguém who thinks they're standing. que pensa que está em pé. You know what the fear of the Lord does? Sabe o que o temor de Deus faz? It keeps us humble. Ele mantém a gente humilde It keeps us low e mantém a gente embaixo so that we don't fall. para que a gente não caia. We cannot be deceived when we are under the fear of A the gente não Lord. pode ficar enganado quando está debaixo do temor do Senhor. When we are under the fear of the Quando Lord, a gente está debaixo do temor do Senhor, we are before His a holiness. gente está diante da sua santidade. And before His E holiness, diante da sua santidade, even the prophets cry out, até os profetas clamam: I am a man of impure eu lips, sou um homem de impuros lábios. and I live among a people of impure Eu lips. vivo no meio de um povo de impuros lábios. When you're truly before the presence of Quando você God, está realmente diante da presença de you Deus, recognize the error in your ways. você reconhece o erro nos seus caminhos. If you're a prophet, Se você é um a profeta, pastor, um pastor, an apostle, um apóstolo, all before the presence of God, tudo diante da presença de Deus, are humbled. se humilhe. The fear of the Lord gives us humility, O temor do Senhor nos dá humildade. and you can get up. E você pode levantar. And the reason God gave me this E message a razão que Deus me deu essa mensagem was because God wants to take our church to a new level. é porque Deus quer levar a nossa igreja para um novo nível. We have been asking God, Temos pedido a Deus: show us your glory. mostra-nos a tua glória. And God has spoken us today. Deus tem falado conosco hoje. Our path to the glory of God Nosso caminho para a glória de Deus is the fear of the é Lord. o temor do Senhor. If we as a church Se nós, como igreja, come together nos ajuntarmos and prostrate before God, e nos humilharmos diante do and Senhor, we humble e ourselves, nós nos humilharmos diante and do if we Senhor, e repent se nós nos arrependermos of our dos sins, nossos pecados, and if we bow our e se heads, nós baixarmos nossa cabeça, if we call upon the fear of the e Lord se nós upon us, clamarmos o temor do Senhor sobre we will nós, see the glory of nós God. veremos a glória de Deus. God just wants you to fear His Deus só quer que presence. você tema a presença dele. He does not want to bring something that will kill you, Deus não quer trazer algo que vai te matar, because they are asking something of me that could kill them. porque eles estão pedindo algo que pode matar eles. I'm here to warn Eu them. estou aqui para te avisar. My presence is holy. Minha presença é santa. My presence is holy. Minha presença é santa. My presence is Minha holy. presença é santa. If you want to see my Se você glory, quer ver minha glória, bow down before me. se abaixe. If you want to see my Se você quer ver power, meu poder, bow your head before my baixe sua presence. cabeça diante da If minha you want to presença. see my Se glory, você quer ver minha glória, give up the control of your ways. tome controle dos seus Surrender caminhos. yourself. Entregue você. Surrender your life. Entregue a sua vida. Repent for your sins. Arrependa dos seus caminhos. Repent for your ways. Arrependa dos seus maneiras. Because your ways are not the right Porque os ways. seus caminhos não são os And caminhos if we certos. want to see the glory Se você of quer ver a God, glória de Deus, we need to surrender nós precisamos ourselves. entregar nós Our mesmos. knees need to touch the ground. Nossos joelhos precisam tocar a Our terra. knees need to bow before His presence. Nossos joelhos precisam ajoelhar Before diante the da sua glory of presença. God comes in this building, Antes do temor de Deus vir we nesse need to lugar, lower nós ourselves precisamos nos abaixar, that He might be que exalted. Ele possa ser We need exaltado. to lower Nós ourselves precisamos nos abaixar before the King of Glory. e diante do We guerreiro da need to glória. lower our Nós faces precisamos abaixar nosso rosto so that His glory might come para que a in. sua glória venha sobre nós. You need to respect His presence. Nós precisamos respeitar a sua presença. And the people of God don't know what the glory is. E o povo de Deus não sabe o que a glória de Deus é. The glory of God isn't goosebumps. A glória de Deus dá mexe dentro da gente. It's not an emotional experience. Não é uma coisa que é só emoção. It's Não not just jumping and feeling God's é só presence. pular e sentir a presença de Deus. The glory of A God glória de Deus is the highest manifest form of é a His presence. maior manifestação da sua presença. It's the greatest manifest form of His E a holiness. grande manifestação, a maior manifestação da sua The santidade. glory of God is Jesus. A glória de Deus é Jesus. And the glory of God is the manifestation of who Jesus A is. glória de Deus é a manifestação de quem Jesus é. I want you to lower your Eu quero que heads você abaixe sua cabeça, and close your eyes. feche os olhos.
I want you to know that the glory of Eu God quero que você saiba que a presença de Deus, is a cloud a glória de Deus é uma nuvem of power. de poder. And in the Old No Testament, Velho Testamento, when they set the temple quando eles juntaram o tabernáculo and the people praised e o povo adorou and surrendered themselves to God, e se renderam ao Senhor, the glory of the Lord filled the temple, a glória de Deus encheu o and templo. all fell before His Todos presence. caíram no The chão. glory of the Lord brings us to our A knees. glória de Deus nos leva aos nossos joelhos. When the glory of the Lord comes in a Quando a place, glória de Deus vem num lugar, no demon can stay. nenhum demônio pode ficar. When the glory of the Lord invades an Quando a atmosphere, glória de Deus entra numa atmosfera, the healing happens instantly. a cura acontece The instantaneamente. deliverance happens A instantly. libertação acontece instantaneamente. The glory of God A glória de Deus brings the fulfillment of His traz o promises. cumprimento das suas promessas. If you want God's promise to be fulfilled Se in your você quer que a life, promessa de Deus cumpra na sua vida, step into His entre glory. dentro da sua glória. In His glory, E a sua glória we feel His presence. vai encher sua presença. We feel His power. Nós vai In sentir His sua presença. presence, Em sua presença. we don't even have words Nós não temos nem palavras to describe what we are feeling. para descrever o que estamos sentindo. And I want you to close your Eu quero que você eyes. feche os olhos. And I want you to focus in this Eu moment. quero que você foque nesse momento. Because now I'm going to invite Que agora eu vou convidar everything I spoke about. tudo que eu falei a respeito. And I invite in this place. E vai invadir esse lugar. First I ask, Primeiro eu peço, bring repentance, Lord. traz arrependimento, Senhor. Bring the fear of the Lord. Traz o temor do Senhor. Because so many people Pois muitas pessoas are on their way to hell estão no seu caminho para o inferno and don't know e it. eles não sabem. And I ask you, church, close your Eu eyes peço à igreja, feche os olhos, because He is holy. porque Ele é santo. Close your Feche os eyes olhos, because He is holy. porque Ele é santo. You don't need to feel Him to respect Him. Você não precisa sentir para respeitar Ele. Close your eyes. Feche os olhos, And I asked Eu that the peço presence of que a God, presença de Deus, that the glory that I spoke about que a this glória que eu morning falei nesse momento, begin to fill this place. comece a encher esse lugar. A presença de Jesus está aqui. E ela está numa forma tão poderosa. Derrabaçu, rendelabas. Dedelabançu, rendelabas. Eu sinto o calor do fogo de Jesus neste lugar. Se handalahabionsu, rendelabas. Decalahabansu redeabas. Deleabansu redereambiantocobos. Diendereabambas. Os anjos do Senhor estão aqui. Dehandlar kudusur renebiantabas. E eu vejo o Senhor assentado no altar da igreja. Eu vejo o Senhor se entronizando no altar da igreja. E eu vejo o Senhor esperando os joelhos no chão. E eu quero convidar toda a igreja a vir ao altar de Jesus. E eu te peço, se prostra pela presença. O Espírito Santo é muito sensível, muito sensível. E a presença dele está aqui de uma forma sensível. E se você não vigiar, ela vai passar de você. Derrabansu rendelehabas. Decalahabansu rederehabiantocos delehes. Delehabasu kendalahabansu roderehababas.
Labiantoko deleantsu kiendereabas. Diklechanatsu hendeder lambianto robos. Dirichansu hnedebant lachanatso dehes. Dichnits no dochnu montiandahans no bliantes. Diklits no doroshu handarebanso hebe. Rebision tolosu edehabaso con. Rebosu kiai atalasso dehabas. Resi hanto hobes abas. Tikenda lai anto reban sietes. Rision dahaban se cantalas. Risitiko rehabai anterahas. Ribianto yaban se andakas. Tikenda habaso deleandaras. Risi yoto rebandoko. Riti andai enteaba. Ricodorosu ende habandolos. Ritidai ende rabanso kedes. Dirianto rosu kinde rahabas. Ricorobosu reandarabasi. Dikandai ende rabaso kende habas. Ribisi teleconda de lebianso. Bricanda habas ende rehabas. Mostra-nos tua glória, Jesus. Mostra-nos tua glória, Jesus. Te abai antes. Igreja se prostra e se arrepende. Se arrepende. Se arrepende. O tempo está acabando. O tempo está acabando, igreja. Jesus está voltando. Jesus está voltando e Ele virá em toda a sua glória. Rebanso endeleabas. Jesus está assentado no seu trono e os seus olhos de fogo estão cheios, cheios, cheios de fogo. Derrabanso com teleabas. Não há como aproximar a luz da tua presença. A glória que está fluindo do altar da presença de Jesus. Igreja, se prostre. Se prostre, clame por salvação, clame por ajuda, clame pelo seu Deus, clame pela certeza da tua salvação, clame pelo nome de Jesus, clame pelo arrependimento. Quem somos nós para saber se nós estamos salvos? Quem somos nós para saber se nós estamos servindo Deus da forma certa? Quem somos nós para saber que nós estamos indo no caminho certo? Quem somos nós para decidir como viver nossa vida, de tomar nossas próprias decisões? De rabanso com delerabas, ribito corrobronson delerabas, declarando rehababas. Há muitos caminhos para o homem que parecem ser bem, mas que levam para a morte. Peço o Senhor para te livrar da morte, para te livrar da morte, para te livrar da morte, para te livrar do inferno. Quanto tempo mais você tem para se arrepender? Quanto tempo mais você tem o tempo da misericórdia? Quanto mais perdão tu tem do Senhor? Quanto tempo você acha que você tem antes que o Senhor chegue? Que se não seja pego de surpresa, mas tu tem um momento neste momento de se render completamente. Entrega tudo, igreja. Entrega o controle, entrega a guerra, entrega o trabalho de Deus na mão de Deus. Entrega o barro ao oleiro. Entrega o barro ao oleiro, igreja. Para de atrasar a obra de Deus na tua vida, crente. Para de atrasar a obra de Deus. Para de atrasar o ministério que você foi chamado. Para de atrasar os dons que você foi chamado. Para de ignorar a presença do Senhor na casa dele. Para de esperar que o Senhor te serve. Começa a servir ao Senhor. Começa a se render a Ele. Começa a clamar pelo nome vivo dele. Começa a clamar pela presença viva do Senhor. Começa a clamar: Espírito Santo, me perdoa, Espírito Santo. Me perdoa, pois sou humano, eu sou falho. Eu não conheço o erro dos meus próprios caminhos. Espírito Santo, fale comigo. Espírito Santo, abre meus ouvidos. Abre meus ouvidos para ouvir a voz do Senhor. A voz que nos chama mais uma vez. A voz que nos chama mais uma vez.
Declarabansu enderrabas. Diandai enderrabas onderrabas. Oh Espírito Santo, é só tua mão que nos separa da morte. É o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que nos separa do inferno. É o Senhor que nos morreu numa cruz para que nós não fomos para um lugar dos demônios. É o Senhor que nos separa do juízo eterno. É o Senhor que nos dá tempo. O tempo está acabando, Deus, e o Senhor está dando mais uma oportunidade. Se alinha com o meu propósito. Se alinha com o meu propósito. Pare de tomar o caminho longo, o caminho grande. Tome o caminho estreito. Tome o caminho estreito que te leva à salvação. Não se conforme com o jeito deste mundo. Não se conforme para satisfazer a tua carne, para se viver confortável na igreja. Igreja, nós não estamos aqui para estar confortável, mas de ser confrontado com a presença dEle. Que a presença dEle confronta o pecado em nós. A presença dEle confronta o que está errado em nós. A presença dEle confronta a impureza em nós. Senhor, eu clamo, purifica a tua igreja. Purifica a tua igreja. Santifica o teu povo. Que o teu povo venha viver em santidade. Que o teu povo venha conhecer o que é a santidade de Deus. O que é a santidade de Deus? Que não é os meus caminhos, mas os caminhos de Deus. Senhor, nós nos rendemos os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos caminhos. Pai, que nós amamos tanto, que nós pegamos tanto, que é tão difícil de abrir mão. É tão difícil de abrir mão do controle, de entregar toda a confiança ao Senhor. Mas nós entregamos Isaac em tuas mãos, porque Isaac não é nosso, é do Senhor. E a tua obra será feita, Jesus, na nossa vida, com a nossa entrega. Então hoje, Senhor Jesus, nós vamos te servir, e nós vamos entregar o que nós não abrimos mão ainda. Nós vamos entregar e render o que não foi dado a Ele. O Senhor não te quer de 90%. O Senhor não te quer de 95%. O Senhor quer você completamente. Não se divide com o diabo. Não se divide com os pecados. Não se divide com o mundo. Se rende ao Senhor e clama pela presença dEle. Entrega o seu coração completamente a Jesus. Espírito Santo, toma este lugar, toma este ambiente com tua presença. E Pai, neste momento, com o nosso arrependimento, com nossos joelhos no chão, nós te pedimos, Pai, rasgue os céus e desce. Rasgue os céus e desce. Rasgue os céus e desce sobre a tua igreja. Desce sobre a tua igreja, Senhor Jesus. Nós queremos o que os olhos não viram, Pai, o que a boca não experimentou, Pai, o que a mente humana nem pensou ainda, o que nós não provamos ainda. A tua palavra diz: provai e ver que o Senhor é bom. Provai e ver que o Senhor é bom. Senhor, traga, Pai, a tua mesa, Senhor, neste lugar, para que nós venhamos comer da tua presença, se alimentar do alimento que nos satisfaz, o alimento que nos preenche, o alimento que enche o buraco, o alimento que nos preenche por inteiro, o alimento que não deixa faltar nada, o alimento que uma vez que nós provamos, nunca mais desejamos outra coisa. E eu te peço, Senhor, troca o paladar da tua igreja. Troca o paladar da tua igreja. Que a tua igreja já provou do pecado, já provou da sujeira, já provou da impureza. Mas troca o paladar da tua igreja. Traz uma pureza aos nossos lábios. Traz uma pureza de pedir a tua presença, de experimentar a presença, de ver que o Senhor é bom, que o Senhor é o mesmo, Pai, do passado, de hoje para sempre. O Senhor é o alfa e o ômega. O Senhor é o primeiro e o fim. E o Senhor está sentado no sublime trono. Este é o Deus que nós servimos. Este é o Deus que nós queremos experimentar. Então vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Derrabaço, derrabababas. Riabaia, derrababas. Derrababaia, dorebai.
Eu convido os anjos de glória neste momento. E começa a bater tuas asas sobre o povo. Este povo nem nunca experimentou da tua presença, Jesus. Nós te limitamos tanto, nós temos tanta pressa de sair da tua presença. Mas hoje que teu povo tome um momento de fechar os olhos e se render e clamar. Traga a tua glória, Jesus. Traga a tua glória. Eu clamo o Espírito Santo, que convence o homem do pecado. Eu clamo o poder da palavra, que é martelo, que quebra toda dureza, que quebra tudo que há em nós. E eu convido os anjos de glória neste momento. Mostra-me tua glória. Declarada da Dabaçu, renderei. Igreja, adore ao Senhor. Mostra-me teu. Adore ao Senhor, igreja. Adore ao Senhor. 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 Tiabaia teira barrabás. Tirabaço cotorreaba babababá senderreabás. Santo, 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 és o Senhor dos exércitos. Santo, 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 Santo é o Senhor. 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 Santo é a tua presença. Santo é a tua presença. Santo é a tua glória. Santo é a tua glória. E nós com braços abertos, parem, Pai. Traga a tua glória neste lugar. Traga o teu Espírito sobre nós. Ei, Jesus, tu vais chegar. Os céus se abriram, igreja. Os céus se abriram, o Senhor desce. Igreja, será que tu não veja? O Senhor anda no teu meio. O próprio Jesus veio tocar. O próprio Jesus veio responder. Tu estás diante do Rei que você serve. Ele, tu clamou e Ele chegou. Igreja, adore o nome de Jesus. Adore o nome de Jesus. Eu peço os anjos do Senhor, toque o povo de Deus. Toque o povo de Deus neste momento e sopra sobre o teu povo. Sopre sobre o teu povo. Tira toda a cinza da cabeça. Tira todo o demônio, toda a presença contrária. Porque não há demônio que pode ficar na tua presença, Jesus. E eu te peço, a libertação começa agora. A mudança começa agora. A transformação começa agora. Diante da presença daquele que te libertou, daquele que te chamou. E eu te peço, igreja, se levante. Se levante, levante as mãos. E adore o nome do Senhor Jesus. Adore o nome do Senhor Jesus. Adore o nome do Senhor Jesus. Será que tu pode esperar por Jesus? Igreja, levante as mãos. Levante as mãos, levante as mãos. Você não entende quem entrou no lugar. Você não entende quem entrou na atmosfera.
Ricado surra de rabas. Tricru suca raba. Ti bom som de rehabanto corrobo. Ti dada sum de rehabanto corrobos. Sim de rehando com som de rababas. Ti rabasum de rehabas. Ti camando com do rababas. Ti reada som de rehababas. Sim de rebasum de rehababas. Shihadabasurhanes, Shikadasurhanehabas, Shinderehababas, Sondehabaka, Son, Shin, Da, Son, Be, Ricanto Roboson, Dirabasum de Hababas, Second de Hababas, Shinderehado Kotokosuke de Hababas. Igreja, adore o Senhor, adore o Senhor, adore o Senhor. Ribuntu com Hababasum de Habas. Tikandasum de rehababasum de habas. Shihadoko de rehababas. Tiame rehababasu. Tu, tu, chu, ta, su de habas. Sim da habasu de habas. Shihabatu, chunda, chunda habas. O ar que eu respiro, o pão que me alimenta, a tua presença, tua essência em mim. Mostra-me tua glória, mostra-me teu rosto, mostra-me tua face.